CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é sexta-feira, dia 5 de abril de 2024. Sexta-feira que fica ainda mais bonita quando em quinto dia útil. Vamos juntos até meio-dia trazendo todas as informações do time do seu coração. Começamos falando de NBA. Segundo colocado na Conferência Oeste, o Denver Nuggets foi derrotado pelo Los Angeles Clippers por 102-100. Na Crypto Arena, na Califórnia, o time conseguiu uma grande apresentação. E apesar da derrota, o destaque vai para Nikola Jokic, o Joker. O sérvio foi o cestinha do jogo e ainda anotou um triplo-duplo. 36 pontos, 17 rebotes, 10 assistências. Uma máquina, uma lenda, uma besta enjaulada. E aproveitando aqui falar do meu Knicks, né? Que conseguiu uma grande virada contra o Sacramento Kings. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe! Tudo bem, Júlio? Bom Tudo. dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes desta sexta-feira. Sextou pro Bugre, que segue ainda em busca de novidades, reforços. Na semana que vem, a expectativa fica por conta do anúncio de Caio Dantas, que vai jogar o último e decisivo jogo no Campeonato Baiano pelo Vitória. Se vai jogar, a gente não sabe, mas fica à disposição do treinador da equipe baiana. Já o Jefferson, lateral esquerdo, daqui a pouco eu falo aqui na CBN. Ele já trabalhou com o técnico Claudinei Oliveira e foi apresentado ontem junto com o Luan Dias. A diretoria ainda busca regularizar os reforços. Por enquanto, apenas o Renier, atacante que veio do Santos, já está com a documentação regularizada no BID e fica à disposição para a primeira partida contra o Vila Nova. E o Unimed Campinas busca a recuperação dentro da LBF. As campineiras enfrentam o Sampaio Corrêa no próximo domingo no Ginásio Tênis Clube. Campinas é o terceiro colocado na competição com 14 pontos. O Sampaio, o segundo, também com 14, mas com 2 jogos a menos. E futebol paulista agora é destaque com Gabriel Dutzak. O São Paulo estreou com derrota na Copa Libertadores 2024. Na Argentina, o tricolor foi batido pelo Tajeres pelo placar de 2-1. Santos e Palmeiras entram na reta final de preparação para a segunda final do Paulistão no domingo, enquanto o Corinthians mira a partida contra o Nacional do Paraguai na próxima terça-feira pela Copa Sul-Americana. Fórmula 1. A chuva foi a protagonista do segundo treino livre do GP do Japão. Na madrugada de hoje, os pilotos demoraram para sair da pista e tiveram dificuldades com os pneus. Oscar Piastri ficou com o melhor tempo com a McLaren. Lewis Hamilton ficou na segunda colocação e Charles Leclerc fechou o top 3. E agora destaque da Ponte Preta chegando com Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. A Macaca deve oficializar Zé Mário, lateral esquerdo da Inter de Limeira, nas próximas horas. A diretoria ainda também no mercado, buscando reforços para a estreia na Série B contra o Coritiba. E a diretoria já regularizou vários nomes que foram contratados recentemente. É o caso do goleiro William, do Matheus Regis, do Lucas Bochecha, que vem por empréstimo, e também do zagueiro Joilson. Todos já estão regularizados e ficam à disposição do técnico João Brigatti para a estreia contra o Coritiba no Majestoso. Libertadores e Sul-Americana. Além do São Paulo, na Libertadores tivemos o Atlético Mineiro, que estreou bem e venceu o Caracas sem dificuldades por 4-1. Bruno Fux, Guilherme Arana e Paulinho 2 vezes marcaram para o Galo, que lidera agora o Grupo G. Pela Sul-Americana, o Cruzeiro empatou com a Universidade de Quito em 0-0. E agora a gente também destaca as categorias de base, com 16 equipes e 13 cidades da nossa região
começa neste fim de semana o Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17. Além da Ponte Preta e do Guarani, aqui de Campinas, ainda temos 15 de Piracicaba, Inter de Limeira, Independente, também de Limeira, Rio Branco de Americana, União Barbarense de Santa Bárbara, o time do Ituano de Itu, Esfera e Salto da cidade de Salto, Brasília de Águas de Lindóia, Tapirense, da nossa Itapira. Já foi em Itapira, Antônio Loto? Já. Terra de Bellini. Bellini, grande Capitão. Bellini. Cosmopolitano de Cosmópolis, o Guaçuano de Mogi, Valinhos, aqui da nossa região também, e o Paulínia Universitário, o time de Paulínia, são os times dos campeonatos paulistas de base. E a opinião do CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, né, Carlão? Tudo tranquilo, Júlio Nascimento, bom dia a você, bom dia ouvinte CBN. Que coisa maluca o São Paulo ontem, né? Pela derrota, a gente pode até considerar como normal, em se tratando de Libertadores, jogo na Argentina, mas os acontecimentos, né? 3 lesões com 3 jogadores importantes, 3 protagonistas. O Lucas é a terceira lesão muscular nesta curta ainda trajetória, né? A segunda passagem dele pelo São Paulo, e muita pressão em cima do técnico Thiago Carpini. E você, ouvinte, pode mandar mensagem e participar com a gente. 99186-9070 é o nosso WhatsApp. 99186-9070, o WhatsApp que também está na tela do youtube.com/CBN Campinas, onde você também tem imagens dos nossos estúdios aqui no Complexo EP. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h13. CBN Esportes Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Informações das ruas e avenidas de Campinas com Flávio Botelho. Bom dia para você, Flávio. Bom dia, Júlio Nascimento. Quem acessa Campinas pela Francisco von Zub, Júlio, continua enfrentando o trânsito carregado ali na região do Jardim São Gabriel por conta de obras. No lado oposto, sentido Valinhos, o fluxo segue tranquilo. Já quem acessa o centro da cidade pela Prestes Maia também continua com trânsito mais carregado na saída da Anhanguera, ali no trevo Sérgio Mota, até a Ralph Leite de Barros, no Jardim do Trevo, mas na sequência segue sem transtornos. A Via Expressa Valdemaro Pascoal tem trânsito fluindo bem no sentido centro e Bosque de Jequitibás. No lado oposto, sentido Prestes Maia e Faria Lima, mais intenso somente na chegada a Marechal Carmona.
na área central, intenso na Moraes Salles, na saída do viaduto Cury, e para quem vem da região do Nova Campinas, carregado no trecho do viaduto Laurão. Júlio, com você. Obrigado, Flávio, pelas informações. Flávio Botelho volta durante a programação da CBN, 11h16. Yakult. Já curtiu seu Yakult? Experimente. Seu intestino bem, você também. Comece seu Yakult hoje. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E não deu pro vôlei Renata ontem no segundo jogo dos playoffs das quartas de final da Superliga. O Cruzeiro levou a melhor. Venceu o time campineiro por 3-1, com parciais de 25-17, 27-25, 33-31 e 25-21. Com isso, a série está empatada em 1-1 e a decisão da vaga para a semifinal vai ficar para o terceiro e decisivo jogo, que acontece na próxima terça-feira, também conhecido como dia 9 de abril, jogo marcado para as 6h30 da noite. Quem vencer garante vaga na semifinal. No outro duelo que aconteceu ontem à noite também, o Guarulhos venceu o Minas por 3-1 e também empatou a série. A vaga na semifinal também será decidida no terceiro jogo. O vencedor do duelo entre Vôlei Renata e Cruzeiro pega o vencedor do duelo entre Minas e Guarulhos. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 19 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Aliás, hein? Um grande abraço ao nosso amigo Rafa, né? Rafa Fernandes. Rafa Fernandes está ouvinte da rádio, torcedor da Ponte Preta. Macaca? Ele é torcedor da Ponte. Ele trabalhava, né, aqui no grupo, hoje acabou se despedindo, vai para um outro desafio e a gente só tem que desejar sorte para o nosso glorioso Rafa. Grande Rafa, boa sorte aí na sequência da carreira profissional. Deixa eu mandar um abraço aqui para a galera que está participando pelo nosso WhatsApp, 998869070. Felipão arrumando as malas para o Morumbi. Anotem aí, Rogério Poletti lá em Sorocaba. Difícil. Eu não duvido de nada mais nesse mundo. Bah! A corda do Carpini tá esticada, hein? São Paulo jogou mal ontem, né? Primeiro tempo, principalmente. Segundo melhorou, né? Com a entrada do Luciano. Mudou quando saiu o Ramos. O Galopo também. Não, e sabe uma coisa que eu não concordo? Eu entendo que... Você não concorda com várias coisas. Né? Muitas coisas. São cinco paradas. Não, são 3 paradas, 5 trocas. Certo. Aí, o que acontece? O jogador machuca no finalzinho do primeiro tempo. A maioria, né? A maioria dos treinadores esperam o intervalo. Só que, cara, você viu? Foi esperar o intervalo, tomou o primeiro gol. Troca! Depois faz 3 seguidas, sabe? Eu acho que poderia ter trocado. Então, mas eu acho que, por exemplo, as críticas pesadas em razão desta situação ali foi uma decisão polêmica, é bem verdade, que você concorda, você acha eu que não ele poderia, concordei com a atitude de ter esperado o intervalo. E eu já concordei. Você vê como é uma atitude polêmica ali. Aí o Guilherme pela manhã, o Guilherme Pirangeli no Campinas, ele citou a situação do Filipão, né? Atlético Paranaense e Flamengo na final de 2020, na final da Libertadores de 2022, quando ele perde o Pedro Henrique, ele não faz nenhuma alteração ali, o Flamengo faz o gol justamente depois.
São decisões que ali ele tem uma fração de segundo para tomar. Só que eu acho que as críticas, cara, com todo em relação ao Carpini, elas estão pesadas demais. Eu não acho que ele mereça. Eu reconheço que o momento não é fácil, é uma instabilidade e por azar aconteceu toda essa situação. Mas vai ser difícil para ele. Ele não tem culpa das lesões e tudo mais. Vai ser difícil para ele. Infelizmente, a pressão externa, né, por parte da imprensa, por parte da torcida, tá muito grande. É isso. Então, tá aqui registrado nossa mensagem. JP de Moraes, boa sexta para vocês. Obrigado. Eu, como São Paulino... Deixa eu ver. Vê se tem algum trocadilho aqui. O JP é da casa, aqui eu não entendi a mensagem. Bom dia, amigos da CBN, boa sexta. Pra você ler com um pensamento primeiro, pra você falar se pode ler, depois você fala. Não, mas se for o JP é da casa, né? Não! Não tem problema não. Como é que chama o time que o São Paulo enfrentou? Talheres. Agora o São Paulo só vai comer com a mão, porque o Talheres vai comer com a mão. Isso, porque o Talheres saiu, entendeu? É uma brincadeirinha com o adversário. Eu não tive o raciocínio rápido de vocês. Não, tudo bem. Isso aí, com o tempo você conquista. Tem um time que joga com 10 jogadores e 80 minutos, não acontece nada. Wagner Tiburcio. Não, mas aí o Wagner Tiburcio é o seguinte, ele já tinha feito 2 trocas, ou seja, o time que ele tinha na cabeça já não era o mesmo, entendeu? E outra, quem que ele perdeu, né? Ele perdeu o Lucas, o Rafinha e o Rato, cara. E o Rato. São 3 jogadores importantíssimos, ou seja, se não bastasse a pressão, o azar também tá caminhando com o Thiago Carpini, porque, cara, em um tempo, perder 3 jogadores protagonistas não é fácil, não. Bom dia, bom final de semana. Olha, entendo que o Carpini não tem culpa por ontem, mas ao mesmo tempo, ele mesmo se colocou em culpa por decisões passadas. É o Jonathan Oliveira que manda aqui a mensagem. O torcedor de São Paulo tá bravo. Bom dia, ZBN. Eu não sou São Paulino, porém, Ponte Pretano da pele até o osso, mas o Carpini não tem condição. Conheço essa frase. Agora já foi. O Carpini não tem condições nenhuma de dirigir o São Paulo. É muita coisa pra ele. O Antônio Wilson. Ô, Antônio, você me quebra assim, cara. Grande Batistão. Bom dia. Se o Carpini tivesse trocado antes do intervalo, alguns jogadores se cansassem no segundo tempo, ele não poderia mexer de novo. Aí não teria saída. Daniel Souza. Galera que tá palpitando, né, sobre as decisões de Thiago Carpini. Aliás, vamos com informações tanto do jogo do São Paulo quanto também dos clubes de São Paulo com Gabriel Dudziak. Na Argentina, o primeiro tempo entre São Paulo e Tajeres pela Copa Libertadores foi marcado mais pelas lesões do que pelas boas oportunidades. Afinal, o jogador do time argentino Sosa e os brasileiros Rafinha e Lucas tiveram que deixar o gramado por questões físicas antes mesmo dos 30 minutos. Pior, aos 45, o Wellington Rato também se machucou e o técnico Thiago Carpini decidiu não mexer no time para não desperdiçar a última janela de substituições no jogo. A aposta custou caro. Com 10 em campo, o tricolor viu o adversário crescer e abrir o placar com Ruiz Rodrigues. Já no início do segundo tempo, com 11 novamente, veio o segundo gol dos argentinos, com Rubem Bota. O São Paulo reagiu com Luciano aos 21 minutos e pressionou na reta final da partida, mas não conseguiu a igualdade. Após o jogo, o técnico são paulino Thiago Carpini disse que as lesões pesaram muito e disse que não se arrependeu da decisão de ter segurado uma substituição na reta final do primeiro tempo. E eu acho que a estratégia para o jogo ela tinha sido bem traçada, bem trabalhada e não contávamos com 3 perdas tão grandes assim logo no primeiro tempo, né? E se tivesse tido essa mesma situação, com essa mesma minutagem, eu faria da mesma maneira, né? E os próprios atletas pedindo para que não fizesse, nós sabíamos que no segundo tempo nós poderíamos tentar algumas alternativas, tanto é que a entrada do Galopo e Luciano foram os 2 atletas que nós pudemos parar o jogo mais uma vez no segundo tempo. Santos e Palmeiras entram na reta final de treinos antes da segunda final do Paulistão neste domingo. O Peixe trabalhou lances de bola parada nesta quinta, enquanto ainda aguarda para saber se o centroavante Furch reunirá condições de jogo. O argentino trata de uma tendinite na perna esquerda e ainda não tem situação definida para a partida. Neste sábado, o Santos fará um treino aberto na Vila Belmiro para que os torcedores deem um último apoio ao time antes da final.
Do lado palmeirense, os atletas que viajaram à Argentina para o duelo contra o São Lourenço retornaram e já fizeram trabalhos regenerativos, enquanto os poupados foram a campo. Titular na quarta-feira, o zagueiro Gustavo Gomes tem chances de permanecer no 11 inicial contra o Santos na vaga de Luan. Já o Corinthians se prepara para o segundo jogo da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Na próxima terça, o Alvinegro enfrenta o Nacional do Paraguai na Neoquímica Arena. Nesta quinta, o meia Igor Coronado voltou aos treinamentos com o restante do grupo depois de se recuperar de dengue. Ele tem chances de ficar à disposição do técnico Antônio Oliveira para a próxima partida. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak, pelas informações. Podemos responsabilizar o departamento médico. Ficaram muito tempo sem jogar, escreve aqui o Wagner, sobre a atuação do São Paulo. Isso. Cara, é um problema crônico no São Paulo, né? O próprio técnico Rogério Ceni, acho que não nessa segunda passagem, na primeira passagem ele já teve problemas, né, com o departamento médico, ontem lesões musculares também. É um combo, né? Em primeiro lugar, no meu modo de entender, é o calendário. Cara, eu acho que o calendário brasileiro é maluco e o jogador de futebol, quando ele vem da Europa, no caso do Lucas Moura, ele não aguenta, não só Lucas, Rames Rodrigues e outros tantos exemplos aí. Eu acho que o calendário é o principal fator. E aí vem, o Lucas já não é um veterano, o próprio departamento médico, é um combo de situação, mas 3 lesões, o Lucas não tem 1 ano de São Paulo, 3 lesões musculares realmente é algo para se preocupar. E aqui o Murilo Martins, pô, cara, o Murilão, a torcida do São Paulo vai ficar brava. Posso ver? Se eu cantar de novo isso aqui. Deixa eu ver. É aquele meme do "E la verdade é que não sou tão forte", onde eu pensava. Murilo Martins, cara, isso é muito bom. Tem um no Twitter, eu estava acompanhando a saída da delegação do São Paulo. O Wellington Rato se lesionou, né? Saiu de muleta. Ele falou assim: cara, esse estádio aqui, eu não sei, parece que tem alguma coisa estranha com o São Paulo, não é possível. Mas fazendo aí um pequeno resumo. É um pequeno resumo, né? Dos brasileiros na Libertadores nessa primeira rodada. Se não fosse o Galo doido, hein? A situação tenebrosa, porque São Paulo perdeu, o Fluminense empatou, o Palmeiras empatou, o Flamengo empatou, o Grêmio perdeu. Triste, hein? O Botafogo perdeu em casa. Só o Galo doido, nosso amigo Arthur, né? Arthur Minicucci. Tá feliz da vida, é o único aqui no complexo como um todo. Não. São 3 atleticanos aqui no complexo. Eu só conheço ele, infelizmente. Ou, não sei. Quem são os outros? Depois eu te apresento. Então tá bom. Boa. Mas temos, inclusive, uma torcedora do Galo aqui no complexo. Aqui, ó. Bom dia. Grande explicação do doutor. Parabéns, Tatão. Ô, louco. Quem que é esse? Você é Tatão, você é um apelido, né? Já fui. Quem que é? Dr. Thanos. Ah, Dr. Thanos, jura? Que já esteve na casa. Se for Dr. Thanos, já esteve na casa. Hoje está. Antônio Machado de Campos. Ah, não. Isso aí é o Toninho. Isso aí trampou com meu pai. Parceiraço. Ponte Pretano, roxo. A gente precisa decidir. Não. É que escreveu Dr. Thanos, joinha. Mas é o Antônio no WhatsApp. É o Toninho, aqui, esse é o Toninho lá do Bela Vista, velho. Bom dia. Um time onde o Rato é considerado protagonista, qualquer treinador serve. Eu falei mais cedo na Cormã aqui, na EPFM, que só tem um goleiro que para o Ayrton Rato, né? Quem Gatito. Nossa, sério, olha. Já dá pra entrar na nossa redação. Já dá, mas eu gostei. Bom dia, JN, Lupe e Carlão. Tamo junto, Charonal. Tanto no Taquaral quanto pros lados do Morumbi. Tudo normalizou, meu amigo. Que fase, hein? Mas calma, assim, que tem jogo ainda. Mas vamos aqui pro ginásio do Taquaral. O Campinas jogou bem. Não jogou mal. Encarou o Cruzeiro de frente. Principalmente no terceiro set. O problema é que, assim, o Borges estava bem, o Maurício Borges, o Bruno Lima estava bem. Cara, faltou o Adriano. Que é protagonista. O Adriano ontem não entrou em jogo. É bom jogador, é um grande atleta, seleção brasileira. Mas sentiu o jogo. Mas a decisão pro Adriano pesou. Se ele tivesse em quadra, ele estava em quadra, mas se estivesse mais forte no jogo, Campinas poderia ter matado o jogo, matado os playoffs de quartas e garantido uma vaga na semi. Ficou pro último jogo lá em Contagem, Minas Gerais. É isso, daqui a pouco a gente volta para falar mais. Agora são 11h30 aqui na CBN.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Repórter CBN. Sexta-feira, 5 de abril de 2024. O governo federal gastou 6 milhões de reais ao longo dos 50 dias de buscas pelos 2 presos que fugiram na penitenciária de segurança máxima de Mossoró. Por dia, a operação custou aos cofres públicos 121 mil reais em média. Os dados foram fornecidos pelo Ministério da Justiça. Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento foram recapturados ontem em Marabá, no Pará. Eles atravessavam uma ponte sobre o rio Tocantins. Os 2 foram levados de madrugada para a cadeia federal do Rio Grande do Norte. 4 pessoas que ajudavam a dupla também foram presas. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, manteve o bloqueio das contas do delegado acusado de ajudar a planejar a morte da vereadora Marielle Franco. Rivaldo Barbosa também é suspeito de atrapalhar as investigações quando comandou a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Moraes ainda recusou o pedido de flexibilização do recolhimento domiciliar imposto à mulher do delegado, apontada como braço financeiro do casal. O prazo para que vereadores possam trocar de partido sem que percam o mandato termina hoje. Já quem pretende concorrer aos cargos de vereador, prefeito ou vice-prefeito em 2024 tem até amanhã para se filiar a uma legenda. Essa data limite é fixada pela legislação eleitoral e corresponde aos 6 meses que antecedem o primeiro turno do pleito, marcado para o dia 6 de outubro. Um homem suspeito de fabricar e distribuir anabolizantes ilegais para todo o país foi preso. Ele foi localizado numa mansão na zona oeste do Rio de Janeiro. No local funcionava um laboratório clandestino. O homem é de Belo Horizonte e já tinha sido condenado por tráfico de drogas em Araxá, no Triângulo Mineiro. Ele estava foragido. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h35, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Fala, galera, na minha humilde opinião, Carpini errou feio quando foi para o São Paulo. Aliás, ele não falou feio, cara. Feio, não sei de onde surgiu feio. Ele só falou errou. Eu coloquei o feio, desculpa aqui, ouvinte. Carpini errou quando foi para o São Paulo, muita estrela. Rafinha, Lucas, Rames, além de estar entrando no lugar do Dorival. Se tivesse ido para o Santos, a situação dele seria mais calma, até porque o Peixe tem uma atual condição muito parecida com a realidade que ele estava antes. Elenco fraco, orçamento baixo, necessidade de subir para a Série A. É o Vasco que escreve aqui a mensagem.
Muito difícil, né, Vaz? Embora eu concorde em partes com você, mas é muito difícil calcular isso antes, né? Eu não tô dizendo que você é engenheiro de obra pronta, mas você calcular na hora de decidir entre o São Paulo e o Santos, eu acho que realmente é um caminho, ó. Vou pro Santos porque acho que é um campeonato que eu conheço mais, que eu tenho mais domínio, no caso da Série B, já comandei Campeonato Paulista, porque o São Paulo, de fato, tá saindo o técnico da seleção, vai ter uma pressão maior. Mas, por outro lado, se ele tem sucesso no São Paulo, a prateleira, assim como se estivesse no Santos, a prateleira muda. Cara, é muito difícil julgar essa situação, até porque a proposta do Santos, ela chega no momento em que o Santos ainda vivia uma situação difícil. Havia acabado de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, o Carpini não sentiu confiança no projeto, né? Hoje, o Santos parece bem encaminhado. Mesmo antes de começar a Série B, dá para perceber que o Santos é um candidatíssimo ao título. Não só ao acesso, mas ao título. Mas na ocasião, eu acho que o Carpini ficou com medo, ficou assustado. Aí, meu amigo, chega uma proposta do São Paulo. Cara, é difícil, é difícil. Se a gente colocar no lugar do Carpini, ele tá ali, chegou Juventude, estabilizado, tranquilo, mandava lá em Caxias. Chega o Santos, opa, mexeu, de qualquer maneira mexeu. Mas, creio que na hora do agora, na hora de assinar, ele se assustou um pouquinho. Chegou o São Paulo no momento mais organizado que o Santos, a grandeza do São Paulo, a estrutura que o São Paulo tem, ele não pensou duas vezes. Ele é aquela famosa história, não deixa o cavalo passar. O cavalo passou, ele subiu. E como o Júlio disse, e se ele e ainda está em tempo, né? E se ele conseguir o sucesso? Se classificar na Copa Libertadores, brigar por título em Campeonato Brasileiro, eu não recrimino, não. Talvez sim, um passinho um pouco menor no Santos em Série B seria legal, mas hoje estamos falando isso do Santos. Após o Brasileirão no rebaixamento, o Santos era uma bagunça. Hoje não, hoje é um time mais organizado, um clube mais organizado. Mas eu não recrimino, não. O Carpini ainda está em tempo de se recuperar e construir aí um bom trabalho no São Paulo. O problema do São Paulo é o... Não, isso aqui eu não vou falar. Tem hora que o silêncio não comete erros, né? Bom dia, a atitude do Carpini errou, virou carrasco. Se acerta, seria gênio, é isso. Terá de continuar aí a trajetória dele. José Luiz Pires é isso aí. O passado é passado, acabou. Quando o futebol ele tem essas dimensões, né? Quando você acerta, às vezes um técnico que faz uma substituição ousada, às vezes o Diniz passou muito por isso. Sim. Ele mexeu ali no Audax, fez um time que deu muito certo. Gênio. Cara revolucionário. Aí quando tentou fazer uma coisa diferente não deu certo. É pardal. Cara, ali literalmente parece óbvio, mas é um jogo, cara. Ele tem que pensar, ele tem que tomar decisão num curto espaço de tempo. Poderia ter dado certo, né? Poderia ter dado certo. Ele não tomar o gol no momento que tomou. E aconteceu, ele vai fazer o quê? Hoje, depois do acontecido, claro que é mais tranquilo, claro que a gente vai julgar, muitas pessoas achando que ele errou, outras pessoas achando que não, mas era a decisão que, na visão dele, ele disse em entrevista coletiva, tinha que ser tomada. Isso. Ele tinha mais um tempo pela frente, ele poderia não ter mais a janela de substituição, ele tomou a decisão e deu azar também, tomou o gol. Acontece, é futebol, velho. Fazer o quê? Bora ver a chave, porque estamos na sexta-feira, véspera da grande final do Campeonato Paulista. A gente precisa falar aí de Palmeiras e Santos. Até passamos aqui rapidamente pelo Santos, falando do Carpini, mas o Peixe, a verdade é que poucos acreditavam numa reviravolta do Santos, uma volta por cima tão rapidamente, né, depois do rebaixamento, que mexe, inclusive, às vezes, no emocional do elenco. O Santos passou também por mudanças aí na diretoria, na comissão técnica. E agora chega, Carlão, na grande decisão contra o Palmeiras, na casa do Palmeiras, precisando de empate para voltar a ser campeão paulista depois de 8 anos. Cara, que jogo, né? E essa passagem do Palmeiras pela Libertadores, ela deu um outro contorno para a partida, né? Porque um Palmeiras de domingo era um Palmeiras com medo, receoso, assustado com o que aconteceu, preocupado por ter que reverter uma situação, e um Santos, né? Jogou bem, decidiu o jogo, enfrentou o Palmeiras de igual para igual, teve mais fome que o Palmeiras e construiu essa vantagem. Aí vem o jogo contra o São Lourenço. O Palmeiras, mesmo com um time reserva, um time misto, um time mesclado,
não sei se apresentou um bom futebol, né? Mas trouxe um resultado importante com muita luta, com muita entrega. E ganhou uma confiança para o jogo diante do Santos. Agora, Allianz Parque fervendo, borbulhando, gramado sintético, o Santos vai ter que ter muita concentração, vai ter que jogar até mais do que jogou na Vila Belmiro para segurar essa pressão, para sair de São Paulo com o título. Decisão em aberto, é bem verdade, mas o Palmeiras ele ganhou uma força aí, ganhou algo a mais para enfrentar o Santos no domingo, sem favoritos. Coloca o 51-49 para o Palmeiras por jogar em casa, mas o Santos tem muita condição, sim, de descer a serra com a taça de campeão paulista. Mas vai ser um jogaço. Eu acredito num grande jogo entre Palmeiras e Santos, 1-0 pro Peixe no agregado. O Lupe, foi consenso, né? O Palmeiras favorito para a final. E agora o Santos tem essa possibilidade de jogar pelo empate, né? Só que assim, vamos lembrar, existe um retrospecto muito positivo da Abel Ferreira de reviravoltas também no Palmeiras. Né? Sim, e isso pesa num fator como a decisão do Campeonato Paulista. Mas teve esse jogo no meio de semana, né? Mesmo poupando 7 jogadores, alguns entraram. Foi o caso do Piquerez, que é titular, que acabou entrando, o Aníbal Moreno. Então, assim, e a concentração, porque é claro que os que ficaram em São Paulo, eles ficaram se preparando para o jogo contra o Santos. Mas, assim, a corrente, né, a pressão pela Libertadores, ela durou, ela predominou durante a semana no Palmeiras. Agora passa a ser o principal objetivo do clube, a decisão contra o Santos no próximo domingo. Eu tô sentindo, Júlio, que essa decisão vai para os pênaltis. E quando pênaltis eles aparecem na frente do Palmeiras, a pressão ela é gigante. É onde o Santos pode explorar. O Palmeiras não tem ido bem, né? Em pênaltis. Não tem ido bem. É o principal, é a crítica no trabalho do Abel Ferreira. A questão emocional e os pênaltis. Já é um fantasma, né? É um fantasma que assombra o Palmeiras há um bom tempo. Eu acho que é o maior fantasma do Abel Ferreira quando a decisão de um título passa pelos pênaltis. Então, muitas emoções, mas eu acredito que o Palmeiras vai levar esse título. Não sei por quê, mas estou sentindo que o Palmeiras leva. O próprio Fábio Scheb, que não está entre nós hoje à tarde, daqui a pouco ele estará, e que é um homem forte que vive os bastidores do Palmeiras. Ele é um consultor, né? A Leila consulta a escalação, tudo o Fábio Scheb que passa para ela. Ele fala que quando tem alguma decisão de penalidade lá no Allianz Parque, já fica, sabe, aquela coisa, aquela nuvem carregada, o pessoal com medo, um olhando para o outro, uma incerteza. E isso só vai acabar quando o Palmeiras conseguir algo nos pênaltis, porque senão vai ficar aquele fantasma. E mal sabe o torcedor que a primeira Libertadores do Verdão foi nos pênaltis, Júlio Nascimento, em 99. Não, assim... Contra o Deportivo Cali. Historicamente, eu acho que o Palmeiras não tem esse problema de pênalti. Muito pelo contrário, eu acho que o Palmeiras tem mais vitórias do que derrotas em pênaltis. Esse negócio é na era do Abel. Era Abel, eu acho, a gente tem que deixar bem claro que estamos nos referindo aí à era Abel, né? Porque aí até os próprios rivais palmeirenses sofreram demais aí, né? Com os pênaltis, né? Vídeo 99, Corinthians, Marcelinho, 2000 também. Depois do intervalo, a gente atualiza informações de Guarani e Ponte Preta, a movimentação dos times de Campinas no mercado da bola. Vem aí a Série B e não tivemos tabela, hein? Para frustração de Fábio Schaiba, a promessa de ontem da divulgação da tabela da Série B foi adiada para hoje. Será que vai Vamos sair aguardar. Hoje? Você acha que não saiu na quinta, vai sair na sexta, Júlio? Só segunda. É que tem um problema dessa vez, Só segunda, esquece. Por conta das transmissões. Júlio, quem fez, Júlio. Quem fez. Se sair hoje, vai ser um milagre. O grande problema desse ano, das tabelas, inclusive o motivo da demora, são as transmissões. Então entrar nesse consenso aí das transmissões tem sido o grande problema porque aí não também vai, em relação às tabelas. Pelo que li, parece que a empresa que tinha os direitos, parece que não vai honrar, né, o compromisso que foi acertado. Então parece que a disputa pelos direitos de transmissão, eles estão aquecidos. E isso reflete nos clubes, porque depende da cota, né? E aí isso reflete no planejamento, porque sem dinheiro não tem contratação. Sem contratação, os objetivos mudam dentro da Série B. É isso, 11h45 minutos.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Domingo de Paulistão na CBN. Quem vai ser o campeão? Na Vila, Deus Santos. Cruzamento na banca do gol, sobe Otero! Pro gol! Agora a parada é na Casa do Verdão. Palmeiras, São Paulo. Às 6 da noite, com Oscar Ulisses, Gabriel Duziak e Rafael Prates. E quando a bola parar de rolar, o central da bola entra em campo com a festa do campeão. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Monroe e Instituto Ayrton Senna, por um futuro com educação e segurança para todos. Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11 horas e 48 minutos, aqui com o nosso CBN Esportes, para falar dos times de Campinas. E a Ponte Preta, Antônio Lupe se movimentando aí de olho na Série B. Estreia no final de semana do dia 20 de abril. Dia 19, 20 ou 21, né? É isso. São as datas que foram definidas da primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E a Ponte já com a versão 2024 2.0, né? Porque teve contratações para o Campeonato Paulista e a diretoria reforça o elenco do técnico João Brigatti para a Série B do Campeonato Brasileiro. Já são várias contratações e, aliás, a maioria dos reforços já estão regularizados no BID. Tem o Dudu Vieira, o Lucas Bochecha, o goleiro William, o Matheus Regis também já está regularizado, o Joilson. Então a Ponte já está antecipando para que não tenha todo o problema quando chegar no dia 19, data do último dia da janela de exceção da CBF. E a Ponte deve anunciar a contratação do lateral esquerdo, né, o Zé Mário, é o último jogador, né, daquela leva da equipe da Inter de Limeira, que ainda não foi oficializado. O jogador, ele aguarda aí o término do contrato com a Inter de Limeira, termina no dia 10, deve ter ali questões para rescindir, abre mão de algumas coisas, a Inter também deixa de pagar outras, então é uma questão aí burocrática e que não depende da Ponte. Então o Zé Mário, ele já foi integrado ao elenco, ele está treinando com o time do
da Ponte Preta, e foi um pedido do técnico João Brigatti para acirrar a disputa com Gabriel Risso na lateral esquerda. Tem o Jean Carlos, né, que também está se recuperando de uma lesão, em breve também vai ficar à disposição do treinador da Macaca para a disputa da Série B. Além disso, mais um meia e um lateral direito estão sendo procurados pela diretoria para reforçar o elenco da Ponte na Série B. Poucas novidades, mas a Ponte já tem um time diferente em relação ao Campeonato Paulista, Júlio. Pois é, Carlão, uma Ponte com uma cara nova já, pelo menos em termos de elenco aí pro João Brigatti trabalhar. E até animando não só o torcedor, mas integrantes do elenco, da comissão técnica. Tem amizade com o integrante da comissão técnica e ele tá aí todo confiante, achando que a Ponte vai virar na Série B, vai fazer uma boa campanha. As contratações são importantes, né? Jogadores que fizeram um bom Campeonato Paulista, agora resta saber se eles darão conta do recado, né? Uma coisa é jogar no São Bernardo, outra coisa é na Ponte, a dimensão é maior, a pressão é mais intensa. Falo do Matheus Regis. Agora, se ele jogar o que jogou no São Bernardo, cara, tem tudo para ajudar a Ponte. Os jogadores da Inter de Limeira também. As contratações foram boas. Agora vamos ver na prática, né, se esses caras vão dar certo. Mas é uma montagem que anima muito mais o torcedor em relação ao que foi no Campeonato Paulista e ao que foi a Série B de 2023. É isso. Agora tem o Zé Mário para ser anunciado. O Sérgio Rafael, né? Aliás, olho no Campeonato Carioca aí, vale a pena acompanhar. Eu acho que agora não vale mais a pena acompanhar. Não, mas claro, é Flamengo, né? Mas ele fez 3-0. Ele fez um bom campeonato. Então, aí eu tô muito otimista em relação a esse jogador. E teve um ouvinte, né, que mandou uma mensagem, acho que você tava de folga, se não me engano, falando que não gostou. Foi o Paulo da Chácara da Barra. Ele falou que não gostou do Sérgio Rafael no jogo contra o Flamengo. Na primeira partida da decisão do Campeonato Carioca. E eu gosto disso, porque tem confrontos de pensamentos. O outro ouvinte falou assim, mas calma, não podemos criticar o jogador por um jogo contra o Flamengo, que tem um dos melhores ataques do Brasil. E realmente, confesso que não acompanhei a fundo o Campeonato Carioca, todo o primeiro turno. Então vamos esperar, é um jogador que tem um currículo, né, um currículo inclusive internacional. E a gente aguarda aí pra saber se... Eu gostei muito do campeonato. Acho que um recorte contra o Flamengo... Acompanhei alguns jogos, sim. Eu acho que o recorte contra o Flamengo é muito pequeno eu diria por conta da dificuldade do jogo, né? O Flamengo contra o Nova Iguaçu, o Flamengo ele é favorito praticamente contra todos os times do Brasil, exceto ao Palmeiras e talvez o São Paulo. E eu vi o único jogo que eu vi do Campeonato Carioca, não vou mentir pro ouvinte, foi esse do Flamengo. E o que me chamou a atenção foi que o Nova Iguaçu ele joga muito exposto. Por exemplo, ele não tá nem aí. Pega o jogo do Vasco. Pra zagueiro isso é ruim. Pega o jogo do Vasco, por exemplo. Eu assisti na íntegra esse jogo do Vasco, estava de plantão, inclusive nesse dia. Ele fez um jogo espetacular contra o Vasco. E olha que o Vasco massacrou o jogo inteiro. E o Nova Iguaçu ganhou, hein? Então, assim, se for pra pegar um jogo, dá pra pegar um jogo que o Sérgio Rafael, como coletivo do Nova Iguaçu, foi mal, dá pra pegar um jogo que ele foi bem. Isso não significa também necessariamente, Carlão, que ele vai chegar aqui ser o novo Oscar. Sem dúvida. Cara, o futebol... Tem que esperar. Agora há pouco estávamos falando da situação do São Paulo. O futebol ele é maluco. De repente o Sérgio Rafael vem aqui e naufraga. Exato. Ou por outro lado, ele vem aqui e assume a titularidade, né? Ele tem a postura de xerifão, de capitão, de líder e pode ter esta condição também no estádio Moisés Lucarelli. E vamos dar tempo, é um cara que se destacou. Realmente ele se destacou no Nova Iguaçu, não pega essa decisão contra o Flamengo, que faz parte também. A Ponte não fez um jogo horroroso contra o Palmeiras, sim, né? E os jogadores foram mal durante todo o campeonato? Não. Então, vamos dar um tempinho, dar um voto de confiança para que, de repente, ele chegue ao Moisés Lucarelli e possa mostrar o futebol que o destacou, que o fez destacar com a camisa do Nova Iguaçu. Time laranja do Rio de Janeiro. É isso aí, que já foi um dia o time de Edmundo Animal. Zinho, né? Zinho também. Zinho ajudou a fundar, né, o Nova Iguaçu. Grandezinho. 11h54. Jogou muito na 94. Jogou bem. Quer dizer, jogou bem. Ele foi campeão da Libertadores com o Palmeiras. Como né? você diz, campeões olímpicos e mundiais merecem respeito e estão numa prateleira diferente. Prateleira diferente. Campeões no futebol, Copa do Mundo, mas também de Olimpíadas. Eu acho que precisa ter infelizmente, no Brasil, a memória é curta, seletiva. Né? Seletiva. De todos, inclusive das nossas autoridades. Vai, Lupe. Informações do Guarani. Calma. Respeitar um pouco mais esses heróis olímpicos e mundiais.
Ô, Júlio, Sim. O Guarani ele apresentou ontem o Luan Dias e o Jefferson, né? Ouvimos o Luan Dias ontem e o Jefferson, lateral esquerdo, jogador de Jaraguá, a capital do jeans, lá no estado de Goiás. Jefferson Júnior Antônio da Silva, 27 anos, mais uma cara nova no Bugrão. Ele chega para brigar pela lateral esquerda e falou a respeito da negociação e da conversa que teve com Claudinei Oliveira, com quem ele trabalhou junto no Goiás. Já trabalhei com o Claudinei lá no Goiás. A gente foi muito feliz lá, tive um bom contato com ele, então eu cheguei a conversar com ele sim, tive uma conversa boa, então já que eu não estava tendo uma boa sequência também lá no Juventude, então acho que eu vim feliz e bem motivado para cá, então acho que ele confia no meu trabalho, então acho que com certeza a gente vai ter um grande ano aí. Então eu chego bem motivado, acho que o que eu fiz lá no Atlético já passou, então acho que aqui no Guarani eu tenho que fazer outro trabalho, mas eu vou ter o foco de poder ajudar o Guarani a chegar na Série A, então acho que o meu trabalho vai ser bem feito na semana, eu preciso procurar ajudar no ataque, ajudar na defesa, então acho que aquele gesto lá vai vir bem, mas vai vir melhorado também, então acho que certeza que a gente vai ter um grande ano aí. Acho que eu fico até feliz com essa notícia, então acho que eu vim para poder fazer o meu trabalho, então se Deus quiser, se meu trabalho for bem aqui e for glorioso, acho que vai ser bem, vai ser bom para mim, vai ser bom para o clube, então acho que eu vim focado primeiro em fazer um bom campeonato aqui e o resto, se Deus quiser, a gente vai ver no futuro aí, mas primeiro a gente está com a cabeça de subir o time para a Série A. Acho que eu venho bem focado, eu venho para disputar a posição, mas eu vou procurar fazer na semana toda. Acho que essa pressão é normal, faz parte, então acho que eu tenho que deixar isso de lado e procurar o meu trabalho, procurar focar no que o professor vai pedir, então acho que nessa temporada aí, com certeza vai ser uma grande temporada pra gente. Eu vou procurar sempre estar bem para poder estar jogando. Eu tô bem fisicamente, eu vinha treinando, lá no Juventude teve um dia de folga só, mas aí eu também procurei fazer o meu, não fiquei esperando por ninguém, então acho que eu tô bem fisicamente, se precisar de mim eu já tô pronto. Tá pronto pro jogo, o Jefferson, novo lateral esquerdo do Guarani. E quem tiver a curiosidade, busque um jogo Fluminense 0, Atlético Goianiense 2, Campeonato Brasileiro de 2022, Maracanã. O Jefferson fez um golaço com a camisa do Dragão. Quem tiver curiosidade, só jogar no YouTube que você vai ver um golaço de fora da área, matando no peito, por cobertura no Fábio, hein? Fábio, campeão da Libertadores. Já era o Fábio, campeão da Libertadores com o Fluminense. A diretoria do Bugre ainda espera anunciar mais reforços nos próximos dias e aguarda o Caio Dantas, atacante, que está participando da decisão do Campeonato Baiano com a camisa do Vitória. O Guarani registrou apenas o Renier, atacante, que veio do Santos, já está no bid e nos próximos dias, até o dia 19, a diretoria deve regularizar todos os reforços. E só um detalhe em relação a isso que você falou da Série B, Júlio, realmente, tá? Hoje deve sair uma decisão, porque a CBF, ela reuniu, né, os clubes participantes com os interessados na transmissão dos jogos, né? Inclusive a TV Globo tem um interesse, outras emissoras de streaming, mas os clubes eles vão receber aí cerca de 50% a menos do que esperavam após a rescisão da empresa que tinha os direitos na edição do ano passado. É isso, então a gente segue no aguardo em relação à tabela, né? E só uma pílula sobre o Jefferson, né, Carlão? Eu acho que pela característica que o Claudinei gosta, principalmente de laterais, uma boa chance aí do Jefferson começar como titular a Série B. E pela carência, né? Porque o Mike era o titular absoluto, ele vai para o Grêmio, o Helder assume a condição de titular, mas não consegue corresponder. Tanto é que o Lucas Adel, ele joga improvisado num certo momento da partida contra o São Paulo, né? Isso mostra que o Helder não correspondeu. O Jefferson chega com esse status, sim, é uma baita possibilidade aí, uma baita chance pro Jefferson agarrar aí a lateral esquerda do Bugrão. Maravilha! E assim encerramos o nosso CBN Esportes desta sexta-feira. Ótimo final de semana a todos vocês. A gente volta na segunda. Abraço. Valeu!
CBN Esportes Campinas.